Feliz sábado. Gostaria, nesse instante, de requerer a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração, que o faça, a fim de que, então, possamos dar início à nossa meditação matinal, na qual vamos nos ater ao capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos 25 e 26. Feliz sábado a todos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Pai querido, por mais um despertar de um novo dia. Obrigada pela noite de repouso. E hoje, Senhor, dia santo, queremos te suplicar que o Senhor nos conceda uma vida, Pai, dedicada a Ti, uma vida de adoração, que o Senhor renove nossas forças, nossa fé e nossa esperança. Que neste dia, Senhor, o Senhor receba toda a adoração que todos nós aqui temos para prestar a Ti, Senhor, desde as primeiras horas de nossos dias, Pai. Nossa gratidão a Ti. Obrigada por tudo que tens feito, Senhor, e ainda mais fará por nós. Queremos te apresentar ao pastor Cícero e a cada um que aqui está, Senhor. Que nossas mentes estejam voltadas completamente, Senhor, para Ti, para que possamos, ó Deus, cada dia mais ser revestidos do Teu Santo Espírito e sermos verdadeiros adoradores, aqueles que o Senhor procura, Senhor. Eis que nós queremos ser. Obrigada por tudo, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, gostaria nesse instante de que você tomasse o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículos, então, 24 e 25. Fiz menção de que nós iríamos ao versículo 26, mas como tenho de apresentar com mais segurança cada versículo e com tempo suficiente, nós vamos, então, retratar o versículo 26 no outro momento, porque nós temos, então, muita coisa a verificar do versículo 26 ao verso 31, no contexto aqui, que, então, estamos estudando verso a verso. Esta seção, do verso 26 ao verso 31, talvez nós teremos de nos debruçar aí em 4 encontros. Muita coisa profunda e, de certa forma, complexa, que precisamos extrair desses versos que se põem à nossa frente, dos versículos 26 ao 31, e, consequentemente, os demais outros versos, do 32 ao 33. Mas isso ficará, portanto, para um futuro próximo. Hoje, nós vamos nos debruçar sobre os versículos 24 e 25. Venha mais perto da Bíblia comigo, por favor, e vejam como o Senhor aqui põe estas verdades para o grupo em particular que havia saído para anunciar a chegada do reino, na poderosa mensagem da pregação, então, do Evangelho. Diz assim o Senhor: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Bem, nós temos algo bastante sério aqui nesses 2 versos. A primeira das informações tem a ver como que os mensageiros, então, do reino suportariam os desafios do reino. Esta é uma das primeiras lições a tirarmos aqui. Reitero a minha frase. Como os mensageiros do reino suportariam os desafios, os sofrimentos do reino. No ponto em particular, Jesus está deixando claro que aqueles que estão saindo para pregar o Evangelho deveriam estar conscientes de 2 coisas. A primeira, de que assim como Jesus teria de padecer, sofrer, aqueles que então se envolvessem
com a mensagem que ele estava oferecendo e, igualmente, passariam por situações que, de alguma forma, teriam de lembrar do que ele havia advertido, de que o sofrimento para ele também atingiria aqueles que se envolvessem com ele. Dizendo de outra maneira, poderíamos então sintetizar aqui o que Jesus está advertindo desta forma: estamos dispostos a carregarmos a cruz, porque assim como Cristo carregou a sua, nós temos uma a carregar. E neste ponto, é preciso que então atentemos para esta expressão que ele diz: o servo não está acima do seu senhor. Bem, os judeus bem conheciam e entendiam singularmente esta expressão, que o servo não estava acima do seu senhor, ou seja, o escravo não estava acima do seu senhor, porque a palavra no original aqui para servo é a palavra grega doulos, e ela significa exatamente isto, escravo. Agora, observe que, então, no contexto, Jesus está advertindo que esta situação não seria distinta, ou seja, se então não está acima do seu mestre, o discípulo, o servo igualmente não estaria acima do seu senhor. Então, nós temos aqui uma linguagem que a gente, eu diria, pode se aperceber da conexão entre termos atrelados a termos. Observe, discípulo está atrelado a mestre, servo está atrelado a senhor. A expressão kyrios, que é a palavra grega para senhor, tem um sentido bastante singular nos evangelhos. Nós precisamos nos lembrar que este é o sentido de propriedade, de ser dono de, e senhorio no sentido, portanto, de estar submisso à autoridade de alguém. Mas aqui, no aspecto do discípulo, ou do, então, o que a gente chamaria, portanto, o matetes, aquele, a palavra grega para, então, discípulo, aquele que está, portanto, sempre ao lado do mestre para, então, aprender dele. Então, discípulo se vincula a mestre porque o discípulo é um aprendiz que está sempre, portanto, buscando na fonte, que é o mestre, respostas para as suas interrogações e, então, de alguma forma, também respostas para as dificuldades enfrentadas, como solucioná-las. Diante disto, discípulo se vincula a mestre, servo se vincula a senhor. Mas o servo, ao buscar o senhor, o busca como, portanto, num ato de submissão, reconhecendo que o senhorio está, então, acima dele, e ele está a serviço deste, então, senhor. Logo, quando você vem, portanto, nesta cadência no texto, discípulo olhando para o mestre, o servo olhando para o senhor, nós poderíamos, então, aqui verificar que há uma palavra comum atribuída, portanto, a ambos os grupos. O primeiro grupo, onde se encontra, portanto, os dois personagens, discípulo e mestre, e o segundo grupo, servo e senhor. Qual é a palavra, portanto, que vincula a eles aqui? É o que se chama superioridade. Acima de, essa, então, locução prepositiva, acima de, significa que, na relação entre discípulo e mestre, não existe, portanto, esta superioridade no olhar de Cristo Jesus. O discípulo sofreria as mesmas consequências por, então, se envolver com o mestre, e o mestre, acima de quaisquer outras coisas, também estaria sofrendo as mesmas consequências que os seus discípulos estariam sofrendo. Dizendo de outra maneira, o então mestre, ao olhar, portanto, o sofrimento dos discípulos, não estaria isento de sofrer com eles. Pelo contrário, se identificaria com estes em particular. E aí vem um detalhe, é necessário que atentemos também para uma outra singularidade nesta expressão, o discípulo e seu mestre.
Às vezes nós achamos que as dificuldades elas podem ser aprendidas diante de situações, como já dissera, aqui plurais. Mas aqui no texto, a ênfase é a relação singular do discípulo com o mestre, implicando dizer que nossa experiência ela jamais será uma experiência coletiva, ela sempre será uma experiência individual. Dizendo de outra maneira, quando você e eu nos colocamos, então, como alguém que está, de fato, desprovido de conhecimento e buscamos o Mestre, que é o nosso Salvador Cristo Jesus, dele nós aprendemos, e singularmente devemos entender que é neste aprendizado que nós estaremos sempre conscientes de que não temos as respostas para tudo, mas o Mestre possui. Então, qual é a forma singular do discípulo agir? Buscar sempre o Mestre. E no momento que busca, e às vezes a busca ela é dolorida, ela é, portanto, de fato, dificílima, porque em alguns momentos o discípulo terá de abrir mão de determinados interesses particulares para poder, então, aprender do seu Mestre. E essas dificuldades, elas podem, então, resultar em certos sofrimentos, sejam sofrimentos psíquicos, sejam sofrimentos físicos. O fato é que o Mestre está dizendo para você e para mim, você deve lembrar de que você não está acima do seu Mestre, nem o Mestre acima de você. Mas em que contexto e em que aspecto não existiria, portanto, esta superioridade, esta altivez da parte do discípulo e, igualmente, da parte do Mestre? No que diz respeito, o quesito singular aqui tem a ver com sofrimento. Então, no aspecto do sofrimento, não há distinção entre aquilo que o discípulo teria de passar, como igualmente o mestre teria de, então, experimentar sofrimento. Agora, o detalhe é que o sofrimento do mestre, ele é muito mais rindo, ele é muito mais dantesco, ele é singular. E por quê? Porque por saber muito, e então em situações difíceis de serem, portanto, expostas, o mestre, portanto, reserva determinadas informações para si e vai, portanto, as revelando paulatinamente dentro de um contexto que o discípulo, então, não se veja tão acuado e, então, de alguma forma, até mesmo pressionado pelas dificuldades, que desista do seu Senhor, do seu Mestre. Necessário se faz que não esqueçamos disto. O elemento singular que vincula discípulo a mestre e servo ao Senhor tem a ver com dificuldades. Nenhuma delas estariam, portanto, ausentes de quem quer que se envolvesse, seja com o Senhor, seja com o Mestre. Logo, meu querido amigo e irmão, esta ideia equivocada que muitos possuem de virem para a igreja com o intento de estarem isentos de problemas, de dificuldades, isto nunca foi a proposta, então, de Jesus, e não é esta, portanto, a verdade que circula os evangelhos. Temos de nos lembrar que as dificuldades, elas são reais, elas existem, e elas caracterizam tanto o mestre em relação ao discípulo, e no lado, portanto, eu diria, vindo da parte do discípulo para o mestre, como também do servo para com o seu Senhor. Isto eu gostaria que você, portanto, atentasse. O elemento que vincula ambas as autoridades, mestre e senhor, discípulo e servo, tem a ver com dificuldades. Mas aí vem um detalhe. No versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ou seja, é suficiente que entendamos que o discípulo deveria comportar-se como seu mestre. Ele não poderia, portanto, ter uma atitude adversa, reclamante, de alguma forma, de direitos que o mestre não lhe outorgou. Ao mesmo tempo, o discípulo não poderia estar tentando fugir das dificuldades, porque elas
caracterizam esta relação. De autoridade, sempre haverá um mestre, sempre haverá um senhor, mas a que mestre estamos, de fato, nos submetendo para aprender? A que senhor estamos permitindo que seja, de fato, eu diria, que assuma e que tenha o senhorio sobre nossa, então, própria vida? A questão aqui é que é suficiente para o discípulo de que este atente para esta singularidade, que ele deveria ser como o seu mestre. Como pode um discípulo ser como o mestre? Naquilo que, então, aprendeu do mestre, ele deveria, portanto, compartilhar. Você entende o que está aqui nestes versos? Algo muito profundo. O discípulo não aprende do mestre para satisfazer-se. Como o mestre tem, portanto, a atividade singular de fazer discípulos, é esta a questão em singular, o discípulo, agora, portanto, ao assumir com todas as informações recebidas do mestre, o direito de poder, então, compartilhar para outros daquilo que aprendeu. Não existe discipulado, o que a gente chama, portanto, desvinculado do comportamento do seu mestre. E como fora o comportamento de Cristo Jesus, saiu a ensinar, a propalar as verdades dos céus. E, neste aspecto, é o que ele reclama, que o discípulo seja como ele, como um porta-voz dessas verdades. Isto, muitos perderam de vista. Estamos cheios de discípulos inertes dentro da igreja. Discípulos ociosos, discípulos, muitas vezes, recheados de informação, mas não compartilham, então não podem ser como o seu mestre. E aí, claro, um cristianismo nesta compostura, ele se torna, de alguma forma, um cristianismo não producente, um cristianismo, portanto, o que a gente chama alijado de resultados. E isto gera, portanto, que tipo de situação? O afastamento do discípulo do seu mestre. Porque quando nós conhecemos certas coisas e entramos em determinados desafios no ato de levar a mensagem do reino, nós vamos descobrir que nós não sabemos tudo. E qual seria, portanto, esta situação, o que a gente chama viva, esse organismo vivo, dependente, é que na medida que saímos, na medida em que saímos para levar o evangelho, nós deveríamos estar conscientes que não sabemos de tudo. E aí retornamos aos pés do nosso mestre, Jesus, para dele aprendermos um pouco mais e compartilharmos. É esta situação orgânica de uma ação que está atrelada sempre a aprender e levar, e quando, portanto, está levando e não tem as informações completas, retorna à fonte para continuar sempre aprendendo. A igreja deveria ter esta percepção de esse organismo vivo. E quando isto não ocorre, nós não podemos dizer que estamos agindo como o nosso mestre. Entende? Jesus nunca esteve na ociosidade. Nós temos tido uma igreja que perdeu de vista sua compostura, a sua responsabilização para com a pregação do evangelho. Então, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Em outras palavras, não busque os aplausos. Jesus nunca os requereu para si. Não busque que as pessoas ventilem o seu nome. Jesus nunca o requereu para si. Para sermos como o nosso mestre, precisamos também aprender a lidar com, observe, com a situação de sucesso de alguns que parecem que, quando abrem a boca, dezenas e milhares se aproximam, e eles parecem que têm em si poder para levar aquelas pessoas a certas decisões. E estes, muitas vezes, recebem os aplausos
seus nomes circulam de uma coisa e outra, para um canto e outro, mas como foi o nosso mestre? Ele nunca quis aplausos. Neste ponto também os discípulos devemos aprender a lidar com esses instantes de, então, aparente sucesso. Jesus nunca se permitiu que o seu ministério fosse objeto, portanto, desse tipo de exposição, que as pessoas fizessem dele, portanto, um curandeiro, então, locutor de voz agradável, e aí falar dele desta forma. Ele sempre, então, buscou, de certa forma, em seus atos, anonimato, porque o sucesso do mestre é quando vê, portanto, o discípulo seguindo seus passos. Não é de que ele possa aparecer. E neste aspecto, na ordem inversa, quando o discípulo, então, se coaduna, se compara com o mestre, ele seguirá também este ponto de compostura, de não requerer que as pessoas o aplaudam melhor. O discípulo vai estar sempre submisso a uma atitude de anonimato, porque ele não quer aparecer. A mensagem deve aparecer, não o discípulo. O mestre não quer aparecer, ele quer que a mensagem apareça. E este ponto aqui, nós precisamos, portanto, atender para o aspecto singular de que ao discípulo basta ser como o seu mestre. E aí agora veja a outra expressão, né? E ao servo como o seu senhor. Então vamos agora nos debruçar um pouquinho sobre a expressão servo e senhor, sobre doulos e kyrios, as duas expressões gregas que aqui se põem. Doulos para servo, kyrios para senhor. Observe como que foi a forma de liderança do nosso Senhor. Veja, mesmo sendo Senhor nos céus e na terra, deixou seu palácio de marfim, vestiu-se, portanto, da natureza humana, não atuou em um palácio, não atuou, portanto, em alguma cidade de destaque, não criou para si uma cátedra com secretarias para poder que as pessoas a ele pudessem se aproximar, serem primeiro, então, passadas por uma espécie de crivo. Mesmo os discípulos que, em algum momento, tentaram impedir pessoas chegarem até ele, ele os repreendeu. Percebe o que é ser senhor? É servir. Esta é a questão aqui. O senhorio não está quando nós, então, nos escondemos atrás de uma cátedra, de, então, algum ambiente e dizemos para as pessoas que nós não existimos, que elas resolvam via telefone. Criamos um robô para atender, então, as necessidades dos nossos irmãos. Quando ligam, muitas vezes nós temos diversos, eu diria, níveis para poder chegar até a pessoa com quem nós gostaríamos de conversar. Em alguns instantes você não chega. E isto não só se limita a você, meu irmão. Passo pela mesma dificuldade, às vezes, para ter acesso a certas pessoas dentro da igreja, porque eles criam os seus, então, nichos. E nesses nichos, eles simplesmente, então, se aparelham de uma redoma que eles não podem ter contato com você, comigo. Pastor de igreja, para outro pastor, muitas vezes, você não tem acesso. E aí, qual é a situação particular aqui? É que o servo também seja como o seu senhor. O discípulo como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Quer, então, na situação de serviço, quer na situação de aprendizado, não haveria superioridade. Não haveria, portanto, esse tipo de distinção. Isto é evangelho. Quando as pessoas, então, vissem que, de fato, estes que estavam levando o evangelho não estavam atraindo atração, buscando, portanto, de alguma forma, aplausos para si, Jesus, então, no evangelho de João, chega a dizer que o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando houver amor uns pelos outros. Mas não é esta tônica que, então, nós escutamos
em nosso ambiente chamado igreja, não é isto? Quantas e quantas vezes nós nos decepcionamos com situações das quais a gente percebe que as pessoas sequer frequentam uma igreja que seja mais simples, porque ele precisa estar destacado. Conheço colegas que não vão a igrejas humildes, já dizem diretamente, não me convide para a igreja pobres, porque lá eu não vou estar. Eu sou pastor para as igrejas grandes. Você entende o que é isto? Não, eu não entendo. Eu sei que essas pessoas estão destituídas exatamente daquilo que Jesus nos convidou a fazer. E aí vem algo que eu quero aqui singularmente chamar-te a atenção. Observe, quando Jesus, portanto, faz o reclamo final lá, ele diz no versículo 25, a última parte, se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Sabe, a expressão aqui doméstico no grego é a palavra, portanto, oikaikoi. Essa expressão oikiaikoi, desculpem, oikiaikoi, ela significa algo bastante singular. Oikiaikoi é um termo para designar algo assim. Imagina que você, portanto, seja um líder de destaque e de maneira que, então, você tem uma equipe que está a seu serviço. Sabe o que significa, então, oikiaikoi? Que aqueles que estão a teu serviço, estes, na verdade, estão, portanto, representando oficialmente aquele que é o superior. Então, quando diz aqui que, na verdade, o dono da casa foi considerado como sendo, portanto, Beelzebu, o líder dos demônios, como iriam tratar aqueles que estavam servindo ao mestre, que estavam aprendendo do seu senhor, como também que eles estão servindo a demônios. Você entende o que está sendo dito aqui? Ou seja, o dono da casa foi tratado como que sendo alguém que está sob a autoridade, então, de um demônio, como líder superior dos demônios. Então, se tratar o dono da casa dessa forma, como tratarão aqueles que somos o que estamos como seus domésticos? Como, então, os que servimos à casa? Como, eu diria, os servos, os trabalhadores desta casa, deste reino. Você entende por que não será diferente a perseguição que fizeram com Jesus também a nós? Você entende por que ele sofre, mesmo quando um pequenino dos seus filhos esteja sendo maltratado por pessoas que colocam, eu diria, apelidos, nomes abjetos, rejeições em todos os que estamos dispostos a servir a Cristo? Se tratar o dono da casa como, então, Beelzebu, líder dos demônios, como tratarão os seus servos? Então, amigo, não espere que você seja tratado com amabilidade diante de um mundo que não sabe amar, que não conhece o amor que é Jesus. Então, expectar por um tratamento de respeito, eu diria, de aplauso, de submissão, de reconhecimento, é pura ilusão. O Evangelho não nos instrui isto. Mas como devemos, então, estarmos felizes, mesmo assim? Porque o nosso, observe, mestre, Cristo Jesus, sofrera. E sabe o que é, então, sofrimento? Para nós também. Então, quando ele vê você caindo, ele não está distante, ele está próximo. Porque o mestre não é maior do que o seu discípulo. Quando ele te vê sendo tratado como alguém que esteja lidando com demônios, você fala do amor de Deus e as pessoas, então, olham para ti com desdém, ele está próximo para te dizer que, assim como ele sofreu na pele, ele vai estar do teu e do meu lado para nos ajudar a enfrentar a esses olhares maledicentes e, de alguma forma, às vezes, reprovadores, como se nós estivéssemos levando alguma doença ou carregando algum objeto fedorento. Amigos, nós precisamos nos lembrar, reitero,
o discípulo não será maior do que o seu mestre, e o servo não será maior do que o seu senhor. E se trataram, portanto, os seus domésticos assim, porque trataram o dono da casa também. E a casa, você deve lembrar, o reino de Deus. Entende porque eu comecei a te dizer como lidar, portanto, com os desafios do reino, os sofrimentos do reino, os mensageiros do reino e os desafios deste reino. Estamos dispostos a permanecer neste reino, sabendo que ele é desta maneira? Ou estaremos em uma pseudo-esperança, como estes que vivem achando que cristianismo é ausência de doença, é riqueza, é tudo bem no relacionamento conjugal, é que filhos serão sempre respeitosos? Não, amigo. Aceitar Jesus é aceitar também os sofrimentos do reino. Carregue sua cruz, mas se ela está pesada, volte ao seu mestre como discípulo e aprenda dele a como carregá-la. Se não entendeu o sentido do senhorio, volte ao seu senhor e pergunte para ele: Senhor, por que tenho de levá-la? E aí você vai entender que certamente você tem de levar, porque você não é maior do que o seu senhor, no sentido dos sofrimentos que a palavra, que então vincula esses 2 versos que acabamos aqui de estudar. Que Deus te ajude, te dê forças para que você, de fato, avance diante destas verdades. Mas eu quero terminar contando uma história que eu gosto de, como eu já lhes disse, eu gosto de ler biografias. E durante esses dias que estive ausente, eu li diversas coisas, né? E as coisas ficam circulando em minha mente, fico tentando colocá-las dentro de certas situações. E vou fazê-lo aqui em particular. Eu li de um autor britânico chamado Eric Robert Russell. Este escritor britânico, ali no ano beirando, portanto, ali o finalzinho da Primeira Guerra Mundial, ele começou a escrever a sua própria história, a sua autobiografia. O Eric havia, portanto, participado de uma campanha durante esse período de guerra, já então retornando para uma cidade na França, em Douai, é a cidade então a qual ele estava ali se dirigindo. E desse regimento que ele fazia parte, havia sobrado, portanto, um oficial, 30 soldados e então um gaiteiro, aquele tocador de gaita escocesa, né? Então, o que a gente tem aqui, de acordo com a biografia, portanto, a autobiografia, então, do Eric Robert Russell, é que nesta situação, enquanto eles estavam, portanto, retornando, estavam chegando perto, portanto, da França, e na manhã de um sol brilhante, eles, passando por uma estrada bastante agradável, estavam bastante maltrapilhos, sujos de lama. E aí a ênfase, portanto, do gaiteiro foi tomar sua gaita, encher os pulmões de ar, pegar aquela bolsa lá que aquela gaita singular tem e começou, portanto, a tocar. E tocava exatamente ali uma das músicas destacadas do chamado exército então britânico, que era então a The Black Watch. A The Black Watch, na verdade, são chamados os guardadores negros, que tem uma música bastante singular, chamada, portanto, de Halia Land, ou Halia Leid. E aí, então, vem o termo que muitos jovens aí usam, né? Os Highlanders. Muito bem, sabe o que significa isso? Vou deixar em aberto para você depois dar uma espiada sobre essa questão. Mas o fato é que o Eric, enquanto estava caminhando naquela manhã, então, de uma luz brilhante do sol da França, todo maltrapilho, sujo de lama, a música, portanto, começou a encher o seu coração, e aqueles soldados, portanto, ao atravessar a rua, voltaram-se com o peito, portanto, erguido, cabeça ereta, então, com um ar de segurança,
inspirados naquela, portanto, música, dava os passos dentro daquele momento, de entendendo, dizia o Eric, de que todos os demais desafios poderão ser enfrentados quando nós somos inspirados por pessoas que estão nesta companhia conosco e não perdem o ânimo. E ele termina dizendo exatamente assim: meus olhos começaram a lacrimejar, lembrando que eu fazia parte de uma companhia solene. E aí, é exatamente assim, sabe? Nós estamos em uma jornada, a estrada é difícil, nós podemos até estar maltrapilhos, sujos de lama, mas quando alguém nos inspira com algo que nos identifica, nós erguemos nossa cabeça, estufamos o peito e marchamos como se estivéssemos, portanto, diante da singular travessia de alguém destacado. É assim exatamente que muitas vezes nós nos sentimos sujos de lama, maltrapilhos, mas quando escutamos a música singular que soa aos nossos ouvidos a esperança da volta de Jesus, nós esquecemos como estamos, esquecemos o que carregamos, e sobre os passos poderosos, então, de um exército que marcha na esperança de receber o seu mestre, o seu Senhor, esquecemos de todo o sofrimento. E lembramos que estamos, então, nessa jornada para o fim. Amigo, eu não sei se você é um Highlander, mas eu gostaria que você entendesse isto. Erga sua cabeça, estufe seu peito e marche poderosamente, não à luz do sol da França, mas à luz do sol da justiça. Caminhe em direção a Cristo, mesmo diante do sofrimento, das dores, das tristezas, das apatias. Lembre-se, seu mestre estará sofrendo com você, o discípulo. Seu Senhor estará sofrendo com você, servo. Que Deus te ajude a erguer a cabeça, a estufar o peito e marchar em direção, portanto, a esta última jornada nesta terra. Seja você, portanto, discípulo sempre do Senhor, mas também reconheça que você é servo do Senhor. Que Deus te ajude e me ajude também nesta companhia, se as lágrimas vierem, nos lembrar que pertencemos a um grupo solene de pessoas que não desistiram, porque tem o seu mestre como auxílio e o Senhor como soberania. Feliz sábado para você. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua graça repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que a tua justiça nos acompanhe e que possamos ouvir das antífonas celestiais, o clarim ao soar os nossos ouvidos, nos fazendo lembrar de que estamos nesta caminhada, porque temos um Senhor a quem nós servimos. Em breve estaremos, de fato, fazendo parte do exército celestial. Seja conosco, Senhor, e nos ajude a terminarmos nossa jornada. Em o nome de Jesus. Amém. Bem, a todos um feliz sábado. Que Deus vos acompanhe nos desafios desse dia.